Então, gente, na última aula a gente viu o intervalo de confiança para média. Vários casos, né? Quando eu conheço a variância, quando minha amostra é pequena, quando minha amostra é grande. Agora a gente vai ver o intervalo de confiança para proporção, tá? Que é uma outra quantidade que a gente pode estar interessado. Por exemplo, quando eu estou fazendo uma pesquisa eleitoral, eu quero saber qual que é a proporção de pessoas que têm a intenção de votar no Márcio Lacerda. Então, a gente vai ver como que a gente constrói o intervalo. E assim como a gente viu lá por causa da média, a gente vai ver uma técnica simples de como que a gente pode calcular o tamanho da amostra, certo? Então, como eu falei, muitas vezes a gente quer estimar a proporção de uma determinada população. Vamos supor, eu quero saber a proporção de consumidores que preferem uma determinada marca de refrigerante, tá? Eu tô querendo ver se os consumidores preferem Coca-Cola ou Pepsi. Eu não posso entrevistar todos os consumidores, né? Porque a população é muito grande. Aí eu vou lá, então, e retiro uma amostra de tamanho N dessa população, tá? E aí, dessa amostra de tamanho N, eu vou ter X que pertence a uma determinada classe. Eu vou ter X que preferem Coca-Cola. E o estimador, então, da proporção de pessoas que preferem Coca-Cola em toda a minha população, de todos os consumidores, por exemplo, de Belo Horizonte, vai ser o quê? A proporção amostral. Vou pegar o número de pessoas dentro daquela amostra que preferem Coca-Cola e vou dividir pelo tamanho da minha amostra, certo? Só que X é uma variável binária, né? Cada pessoa, ou ela prefere Coca-Cola ou ela prefere Pepsi. Aqui a gente está considerando só a proporção com duas classes, tá, gente? Tem casos também que eu vou querer saber com 3 classes. Por exemplo, se ela prefere Coca-Cola, Pepsi ou Guaraná. Mas aqui não, é só o caso de duas classes. Ou ela prefere Coca-Cola ou ela prefere Pepsi, tá? Então, cada variável é um sorteio de uma Bernoulli, que pode ser fracasso ou sucesso. O sucesso é ela preferir Coca-Cola, tá? Então, o número total de pessoas X que prefere Coca-Cola é uma binomial de parâmetros NP, porque eu tenho N tentativas, né? Cada pessoa, eu tenho minha amostra tamanho N. Cada pessoa dessa minha amostra tamanho N, ou ela prefere Coca-Cola, ou ela prefere Pepsi. Então, isso tem uma distribuição binomial. Então, o X vai ser o número de sucesso nesses N ensaios. Vai ser uma distribuição binomial NP. E o P é o quê? É a probabilidade da pessoa preferir Coca-Cola. A probabilidade real. Qual que é a probabilidade de uma pessoa da minha população, eu cheguei para ela e perguntar, você prefere Coca-Cola? Ela falar sim. Você prefere Pepsi ou Coca-Cola? Ela prefere Coca-Cola. Só que eu não conheço esse P aqui nesse caso. Até o momento a gente viu os casos em que eu conheço esse P, eu consigo calcular a probabilidade dessa binomial. Vamos supor, agora que o interesse é diferente. Eu não conheço esse P, eu não sei qual que é a probabilidade da pessoa preferir Coca-Cola. Eu estou interessado em estimar para eu saber qual que é a popularidade da Coca-Cola. Aí eu estimo desse jeito, eu pego na minha amostra a proporção de pessoas que preferem Coca-Cola. Eu pego tanto de pessoas que preferem Coca-Cola e divido pelo tamanho da amostra. Então, vamos denotar por xi uma variável binária. Vai ser meu ensaio de Bernoulli. Ela vai ser 1 se a iésima pessoa pertence à classe de interesse, por exemplo. Se a iésima pessoa prefere Coca-Cola, e vai ser 0 caso contrário, tá? Então, o I variando de 1 até N. A pessoa 1, ela prefere Coca-Cola, ela prefere Pepsi. Se ela prefere Coca-Cola, o X1 vai ser 1. Se ela prefere Pepsi, o X1 vai ser 0. A pessoa 2 é a mesma coisa. Então, a gente já viu que o X, que é o total de pessoas que preferem Coca-Cola, o total de pessoas que pertencem à classe de interesse, é o somatório dos X's, né? Porque eu vou ter um monte de 0 e 1. Se eu somar todos os 1s aqui, eu vou ter o número de pessoas total que preferem Coca-Cola, certo? E a gente já viu também que isso é o quê? Uma binomial, que é uma soma de Bernoullis, né?
Se eu somar quantos casos aqui de pessoas que preferem Coca-Cola, eu vou ter o total de casos de pessoas que preferem Coca-Cola. E a gente já viu que eu estimo o P como esse somatório de xi sobre N. Então, o P chapéu, que é o estimador do P, ele nada mais é do que uma média de variáveis Bernoullis, que assume 1 com probabilidade P, né, de preferir Coca-Cola, e 0 com probabilidade menos P. E elas são I e Ds, que eu considero que a opinião de uma pessoa não interfere na outra, tá? Minha amostra é aleatória. Então, eu tenho uma soma aqui de Bernoulli dividido por N. Então, isso aqui, no fundo, é uma média de variáveis aleatórias Bernoullis e Ds, tá? E a gente já viu, pelo teorema central do limite, que se eu pegar e padronizar, então, essa distribuição, isso aqui converte para uma normal 0,1, tá? Independente da distribuição que X tem, isso aqui é uma Bernoulli, então eu tenho uma binomial convergindo para uma normal. Então, eu pego a média da minha variável, né? Tô pegando a média das minhas variáveis, então, subtrai a média e divido pelo desvio padrão. Sempre assim, né? Subtrai a média e divido pelo desvio padrão. Aí que é só rearranjando os termos. Isso aqui dá uma distribuição normal 0,1. Se eu multiplicar tudo aqui por N, esse N aqui some, né? Eu multiplicar por N em cima e embaixo. Então, aí eu vou ficar com um N multiplicando aqui também. O somatório de xi é x, tá? E aqui eu vou ficar com um N aqui multiplicando lá de fora. Aí, dividido por raiz de N, vai dar raiz de N, tá? Só fazendo umas continhas aqui. Então, isso aqui pode ser escrito desse jeito. A esperança de x é o quê? P. Aqui é a esperança de xi, tá? Mas... Então, a esperança de xi é P, então vai ficar x menos np dividido por essa quantidade aqui, np menos p. Então, essa aqui que é a padronização, que eu tenho x, né, minha variável aleatória, que é uma binomial, somatório do x, subtrai a média, que é np, que é a média da binomial, né, já viu que é a média da binomial, e divido pelo desvio padrão, que é o que? Raiz de np menos p, porque a gente já viu nas matérias anteriores que a variância da binomial é np menos p, certo? Então, se eu pego a minha variável e padronizo, agora isso aqui tem uma distribuição aproximadamente normal 0,1. Aproximadamente, não é exato, distribuição aproximada. Então, o que eu tenho é isso aqui. Se meu n é grande, né? Porque para essa aproximação ser verdade, eu tenho que ter um tamanho de amostra grande. A distribuição dessa variável x menos np, x é uma binomial, menos a média dividido pelo desvio padrão, que pode ser reescrita desse jeito aqui, se eu dividir tudo por n, que eu vou ter p chapéu, p, que o n aqui vai cancelar, e p menos p dividido por n vai ser aproximadamente normal 0,1, aproximadamente uma distribuição normal padrão. E essa aproximação ela vai ser boa, como a gente já viu lá, no caso da binomial, desde que o np seja maior que 5 e o n vezes 1 menos p também seja maior que 5, certo? A gente já viu isso. Então, a construção do intervalo é feita exatamente da mesma maneira que a gente viu anteriormente. Eu quero um intervalo de 100 e 1 menos alfa por cento. Então, eu quero 1 menos alfa por cento no meio, alfa sobre 2 para cima e alfa sobre 2 para baixo, certo? Então, eu vou pegar o z de alfa sobre 2, que deixa alfa sobre 2 na cauda superior e alfa sobre 2 na cauda inferior. Então, vai ter o intervalo de menos z alfa sobre 2 e z alfa sobre 2, de menos 1,96 até 1,96. A probabilidade da normal cair nesse intervalo é 1 menos alfa. E a minha normal aqui vai ser o quê? P chapéu menos P dividido por P, 1 menos P sobre raiz de N, né? Que a gente já viu que é a padronização que a gente usa.
Isso vai ser 1 menos alfa. Eu posso isolar o P aqui para achar o intervalo de confiança do P, que é o que eu quero estimar. Aí eu fico com essa expressão aqui toda igual a 1 menos... Grande questão aqui, então, meu intervalo, ele vai ser isso aqui, vai ser P chapéu menos a margem de erro, P chapéu mais a margem de erro. É igualzinho lá no caso da média, só que aqui o que vai mudar é o meu desvio padrão, que antes era sigma sobre raiz de n, agora vai ser P, 1 menos P sobre raiz de n, certo? Só que aqui tem um probleminha. O meu intervalo, ele depende do P. Só que como que eu vou fazer isso se eu não sei qual que é o P? Se o que eu tô querendo estimar é o P. Então, eu substituo esse P aqui pelo P chapéu, que é a estimativa do P. Tá? Então, eu substituo o P por P chapéu aqui no meu intervalo. E pronto, esse aqui, então, agora vai ser meu intervalo de confiança. Então, basicamente, o que a gente tem é isso aqui. Se eu quero fazer um intervalo de confiança por uma proporção binomial, vamos supor que eu tenho uma amostra aleatória de tamanho n, tá? E dentro dessa minha amostra aleatória, uma proporção P chapéu dessa amostra pertence a uma classe. Por exemplo, uma proporção P chapéu prefere Coca-Cola. Eu quero construir um intervalo de confiança aproximado para essa proporção P de pessoas que pertencem a determinada classe. Aí, meu intervalo de confiança fica desse jeito aqui, certo? A gente já viu. Vou pegar o P chapéu menos a margem de erro e o P chapéu mais a margem de erro, certo? E o Z alfa sobre 2, eu vou achar lá na tabela, que é aquele que deixa alfa sobre 2 para cima, ou seja, 1 menos alfa sobre 2 para baixo. Certo? Então, é a mesma coisa lá do caso da normal, que eu pegava x barra menos a margem de erro, x barra mais a margem de erro. Só que lá eu tinha sigma 2 sobre n, aqui eu vou ter P chapéu menos P chapéu sobre n, tá? Só que, como eu já falei, isso é uma aproximação, né? Porque eu estou aproximando uma variável que tem expressão binomial para uma normal. E essa aproximação vai depender da adequação dessa aproximação da binomial para a normal. A gente já viu que, nas outras aulas lá de teorema central, se o P ele for muito próximo de 0 ou muito próximo de 1, essa aproximação não é boa. Ela é boa, mas se o P estiver ali mais próximo do meio, tá? E quando essa aproximação não é apropriada, a gente tem que usar outros métodos, não vão ser vistos nesse curso. E a gente precisa também de um N grande. O que eu preciso aqui é aquela condição, que o NP e o N1 menos P ambos sejam maior que 5. Porque eu preciso de um N grande e um P não muito grande nem muito pequeno. Então, vamos ver um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho uma amostra de 85 mancais. Eu selecionei 85 mancais, tá? Então, meu N é 85. Aí, dentro desses 85, 10 deles têm um acabamento de superfície mais rugoso do que as especificações permitidas, tá? Então, eu tenho 10, eu tenho 85, desculpa, dentro desses 85, 10 têm um acabamento de superfície rugoso. Então, a estimativa pontual da proporção de mancais que tem essa rugosidade especificada, que tem um acabamento de superfície rugoso, vai ser o quê? O número de pessoas, o número de mancais que tem dividido pelo total. Então, vai ser 10 dividido por 85, a proporção da minha amostra. Dos 85, eu tenho 10. Então, esse é 0,12. Então, eu tenho que 12% das pessoas na minha amostra, 12% dos mancais da minha amostra tem um acabamento rugoso, certo? Isso é estimador pontual, estimativo pontual. Então, agora vamos fazer o intervalo. Se eu quiser o intervalo de 95% de confiança, eu tenho que deixar o Z, que deixa 2,5% para cima, 2,5% para baixo. A gente já viu várias vezes que ele vai ser 1,96. É só vocês olharem lá na tabela de vocês, certo? Aqui é P chapéu pequeno, tá? Não é esse maiúsculo, não, tá escrito errado. Então, o intervalo de confiança vai ser P chapéu menos a margem de erro e P chapéu mais a margem de erro, certo?
Basta só eu substituir aqui nessa forma, né? Eu jogo o P chapéu, o Z e o N. Então, a gente já viu que se o meu alfa é 0,05, tô com intervalo de 95%. O meu Z, que deixa 0,025% para cima, é 1,96, então eu já tenho tudo que eu preciso para calcular o intervalo. Eu tenho o P chapéu, que é 0,12, eu tenho o Z, alfa sobre 2, que é 1,96, e eu tenho o N, que é 0,85. Então, fica dessa maneira, 0,12 menos a margem de erro, que vai ser 1,96 vezes a raiz de 0,12, 1 menos 0,12, e aqui 0,12 mais 1,96 vezes a raiz de 0,12, 1 menos 0,12. Se vocês fizerem essa conta, vocês vão ver que vocês vão obter esse valor aqui, 0,05 e 0,19, certo? Então, o meu intervalo de confiança para a proporção é 0,05 e 0,19. Então, como que eu interpreto esse intervalo? Eu falo que com 95% de confiança, a proporção verdadeira de mancais que tem superfície rugosa está entre 0,05 e 0,19, né? Que foi o que eu falei, com 95% de confiança. Podemos dizer que o verdadeiro valor da proporção, de mancais com superfície rugosa está entre 0,05 e 0,19. Então, assim como a gente viu lá no caso da média, a gente viu como que a gente calcula o tamanho da amostra de uma maneira simples, certo? Então, eu vou chamar o P chapéu, é o estimador do P, como a gente já viu, e o meu erro de estimação vai ser o quê? A diferença, o módulo da diferença entre o estimador e o estimado, né? E aí, igual como a gente já viu no caso anterior, bem semelhante, se eu quiser um intervalo de 100 ou menos alfa por cento de confiança, o meu erro máximo, ou a minha margem de erro, é o quê? Z alfa sobre 2, P ou menos P, tá? Por exemplo, no caso anterior, o meu erro máximo, a minha margem de erro era o quê? 1,96, 0,2, ou menos 0,2 dividido por N, que era 85, isso dava 0,7. E aí, eu posso escolher o N fixando a confiança e o erro máximo permitido, né? Igualzinho no caso anterior. Meu erro máximo permitido vai ser essa expressão aqui, aí eu isolo o meu N. Se eu isolar o N, eu vou ter que ele vai ser Z alfa sobre 2 sobre E elevado ao quadrado, vezes P menos P. Só que o problema aqui, qual que é? Eu não conheço o P, né? Eu tô querendo estimar o P. Então, como que eu vou usar o P para calcular o N, se eu não conheço? Então, eu tenho duas alternativas. Ou eu considero algum P de estudos anteriores, certo? Algum P de uma amostra piloto, que é o que? Uma amostra piloto é uma amostra que eu faço, uma amostra pequena que eu faço às vezes antes de realizar o estudo. E dessa maneira, eu posso utilizar esse P dessa amostra piloto que eu obtive, tá? E uma outra possibilidade que a gente vai ver aqui é considerar uma coisa mais conservadora. Vamos ver com mais detalhes. Então, basicamente, o que eu tenho, o tamanho da minha amostra, uma distribuição binomial, se eu fixar o meu nível de confiança em 1 menos alfa por cento e o meu erro máximo, minha margem de erro em E, vai ser dado por essa expressão aqui, certo? Só que eu preciso de uma estimativa de P para calcular o valor do N. Então, vamos ver as possibilidades que eu estava falando. Então, como que eu posso estimar esse valor de P? Ou eu posso estimar usando uma amostra anterior, usando uma amostra preliminar, uma amostra piloto, ou eu posso encontrar o P tal que o P vezes 1 menos P é máximo. Então, vamos ver quando que essa função assume o valor máximo. Então, o meu P menos P vai ser 0,25, ou 1/4.
eu jogo aqui nessa fórmula e eu vou encontrar o valor de N. Então, esse aqui é o que a gente chama de conservador, porque ele vai me dar um valor de amostra sempre maior do que se eu usar uma estimativa, porque isso aqui é o pior caso. No pior caso, qual que vai ser o meu tamanho de amostra? Então, se eu não sei nada, eu uso esse aqui, mas se eu sei alguma coisa, é melhor eu usar a estimativa que eu tenho. Então, eu vou ter uma função que é P1 menos P, né? Eu quero achar o P que maximiza essa função. Cálculo 1, né, gente? Então, isso aqui vai ser P menos P ao quadrado. Então, como que eu acho o máximo? Eu derivo igual a zero. Se eu derivar, vai dar 1 menos 2P. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, isso aqui implica que o P vai ser igual a 1 sobre 2, né? Se eu passar para lá, para o outro lado. Então, certo. Então, se o P é meio, então P 1 menos P vai ser meio vezes meio, que vai dar 1/4, certo? Então, é esse valor de P aqui que eu vou usar, o valor meio. Então, vamos ver um exemplo. Vamos considerar o exemplo lá dos mancais. Vamos supor que agora eu quero calcular um tamanho de amostra de mancais para um próximo experimento, tá? Aí eu te falo assim, olha, eu quero cometer um erro máximo de 0,05. Minha margem de erro é de no máximo 5 pontos percentuais, tá? E como eu já expliquei para vocês, gente, a gente fala pontos percentuais porque não é um aumento, não é uma margem, quando eles falam assim, 50 mais 2 pontos percentuais. Eles podem falar 50 mais 2%, porque senão dá a impressão que é um acréscimo de 2% em 50. Não acréscimo, porque é 50 mais 2%, e não 50 vezes 1,02, que é um acréscimo de 2% em 50. Só uma observação, tá? Então, certo falar mais 2 pontos percentuais, não mais 2%. Então, é aquele que é uma margem de erro de 5 pontos percentuais, no máximo. Então, a gente já viu que eu tinha uma estimativa preliminar do P lá naquele primeiro experimento de 0,12, então eu posso utilizar isso para calcular o meu tamanho de amostra, né? Eu jogo lá na fórmula. Eu tenho Z alfa sobre 2, que é 1,96. O meu erro é 0,05, que eu determinei aqui. E eu jogo o P chapéu aqui na minha fórmula, eu vou ter aproximadamente 1,163, sempre arredondando para cima. Mas vamos supor que eu não quero usar essa estimativa do P aqui de 0,12. Eu vou fazer uma coisa conservadora. Vou calcular o tamanho de amostra no pior caso. Eu vou, então, e uso o P igual a meio. Então, P1 menos P vai ser 0,25. Então, vou ficar com 1,96 dividido por 0,05 ao quadrado. De 0,25, isso me dá aproximadamente 385. Então, vocês estão vendo que esse tamanho de amostra é muito maior que esse. Porque se eu tiver uma informação sobre a proporção, é melhor eu usar, se essa informação for confiável, é claro. Porque aqui eu não estou considerando informação nenhuma, eu estou considerando o pior caso. Então, eu vou ter que pegar uma amostra muito maior do que nesse caso aqui, tá? E aqui, só para fazer uma observação, como que é o limite unilateral, mas como eu falei com vocês, ninguém usa isso. Nunca vi ninguém usando limite unilateral. Geralmente a gente usa só intervalo de confiança bilateral mesmo, tá? Eu posso fazer, então, um intervalo do tipo P chapéu menos a margem de erro. Então, P vai ser maior ou igual a um determinado valor, ou P menor ou igual a um determinado valor. Ao invés de eu pegar alfa sobre 2, eu pego só o alfa, tá? Então, essa aqui é a forma que eu calculo intervalo de confiança para proporção, que é bem semelhante ao caso da média. A diferença que vai dar maior vai ser no desvio padrão. Em vez de eu pegar signo sobre raiz de N, eu vou pegar a raiz de P menos P sobre raiz de N.